No dia 15 de março de 1906, uma quarta-feira, Amélia Ferreira acordou exatamente às 2h23 da madrugada, com a sensação de que alguém havia chamado seu nome ao pé do ouvido. Não era a primeira vez que perdia o sono naquela semana, mas era a primeira noite em que identificava a causa exata do despertar. Ela permaneceu imóvel sobre o colchão de palha, os olhos abertos no escuro do quarto dos fundos, e contou 11 badaladas abafadas, com intervalos regulares de aproximadamente 8 segundos entre cada uma. O som não vinha da janela, não atravessava o telhado e não chegava pela porta. Subia do assoalho, atravessava as tábuas de peroba da despensa contígua ao seu quarto, vibrava nas panelas de cobre penduradas na parede da cozinha e desaparecia completamente antes que qualquer outra pessoa da casa pudesse se levantar para testemunhá-lo. A residência do tabelião aposentado, Antônio de Alvarenga, ocupava o número 47 da Rua do Pilar, uma construção de 2 pavimentos, erguida no final do século XVIII e reformada em 3 ocasiões diferentes, a última delas concluída exatamente no ano da demolição da Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte. A igreja, pequena e de fachada modesta, havia sido construída no alto de uma ladeira de paralelepípedos irregulares, afastada do centro comercial da cidade, frequentada majoritariamente por mineradores, lavadeiras, artesãos e libertos que viviam nos arredores. Em 1898, a prefeitura determinou sua demolição integral sob a justificativa de que a torre apresentava rachaduras profundas que comprometiam a estrutura e colocavam em risco as residências vizinhas. O terreno ficou vazio por 8 anos. Depois, transformou-se em um quintal lateral da propriedade dos Alvarenga, separado da rua por um muro baixo de pedra irregular. Ninguém reconstruiu nada ali. O mato cresceu entre as pedras do antigo adro. E até aquela noite de março de 1906, ninguém jamais mencionara ter ouvido sino algum. Amélia completara 32 anos no mês de janeiro. Trabalhava como criada na casa de Antônio de Alvarenga havia 4 anos, desde que deixara o povoado de Bento Rodrigues, onde nascera e onde sua mãe, Margarida Ferreira, falecera em 1894, vítima de uma infecção pulmonar que a consumiu em poucas semanas. O emprego na residência do tabelião foi conseguido por intermédio de uma prima distante que trabalhava como lavadeira em Mariana e conhecia a governanta da casa. Amélia dormia em um quarto minúsculo nos fundos da residência, ao lado da despensa, e suas funções incluíam limpar os cômodos do térreo, acender o fogão, lavar roupas e panelas e servir o chá nas raras ocasiões em que Antônio recebia visitas. A rotina era dura, mas previsível, e ela raramente se queixava, até as noites em que o sino começou a tocar. Na primeira semana, Amélia não contou a ninguém. Levantava-se todas as madrugadas, acendia uma vela e permanecia sentada na beira da cama, tentando localizar a origem do som. Apertava o ouvido contra o assoalho e percebia que as badaladas vinham de baixo, de algum ponto abaixo da despensa, como se houvesse um espaço oco sob as tábuas. O som não se repetia durante o dia. Não havia sinos nas redondezas que pudessem explicar o fenômeno. A igreja mais próxima, ainda ativa, a matriz de Nossa Senhora do Pilar, ficava a mais de 400 metros de distância, ladeira abaixo, e seus sinos tocavam em horários canônicos, que não coincidiam com as 2h23 da madrugada. Além disso, o som que Amélia ouvia era menor, mais seco, como o de uma sineta de bronze ou ferro batido, e não o bronze fundido dos grandes sinos das matrizes coloniais.
Amélia Ferreira era uma mulher de estatura mediana, cabelos escuros presos em coque baixo, mãos calejadas pelo trabalho com água fria e sabão de cinzas. Não tinha instrução formal, mas sabia ler e escrever o suficiente para anotar receitas, copiar listas de compras e registrar datas. Aprendera com a mãe, que insistira para que a filha frequentasse as aulas de uma professora particular que cobrava alguns vinténs por semana em um casebre nos arredores de Bento Rodrigues. Foi com essa caligrafia miúda e irregular que Amélia começou a anotar, em pedaços de papel de embrulho que recolhia da cozinha, as datas e os horários em que o sino tocava. As primeiras anotações datam da segunda semana de março de 1906. Em todas elas, o mesmo padrão: 11 badaladas, intervalo de 8 segundos, sempre pouco depois das 2 horas da madrugada. Na terceira semana, Amélia decidiu contar a Constança de Alvarenga, irmã mais nova de Antônio, uma mulher de 54 anos que administrava a casa com mão firme e olhar vigilante. Constança nunca se casara. Vestia-se sempre de escuro, usava um molho de chaves preso à cintura por uma corrente de prata e mantinha um caderno de despesas onde anotava cada gasto da residência com uma letra inclinada e precisa. Quando Amélia descreveu o som do sino, Constança interrompeu a contagem dos talheres e fitou a criada por alguns segundos em silêncio. Depois, disse que Amélia estava cansada, que provavelmente sonhava ou confundia o ruído do vento nos telhados com badaladas. Acrescentou que o sino da antiga igreja havia sido retirado, fundido e vendido como sucata poucas semanas após a demolição, e que não existia sino algum naquele terreno havia 8 anos. Antônio de Alvarenga, 67 anos, viúvo sem filhos, recebeu a informação com irritação mal disfarçada. Chamou Amélia até a sala de visitas, um cômodo amplo com cortinas pesadas de veludo cor de vinho e uma escrivaninha de jacarandá coberta de papéis, e repetiu a versão da irmã. O sino havia sido fundido. O terreno estava vazio. Não havia razão para ouvir badalada alguma. Recomendou que Amélia evitasse comentar o assunto com os outros empregados e sugeriu que ela tomasse chá de camomila antes de dormir. A conversa durou menos de 4 minutos. Quando Amélia deixou a sala, percebeu que Antônio permanecera de pé, com as mãos apoiadas no espaldar de uma cadeira, os olhos fixos na porta fechada por mais tempo do que o necessário. Constança, por sua vez, passou a vigiar a criada. Observava seus horários de recolhimento, inspecionava o quarto dos fundos quando Amélia saía para lavar roupas no tanque do quintal e espalhou entre os outros empregados que a moça estava sofrendo de esgotamento nervoso, talvez agravado pela morte recente de um tio em Congonhas. 2 empregados mais antigos, o jardineiro e a cozinheira, passaram a evitar conversas com Amélia. A criada sentiu a mudança, mas não confrontou ninguém. Continuou anotando. Foi assim que descobriu o primeiro dado que não se encaixava na versão oficial do esgotamento. O sino nunca tocava em noites comuns. Tocava apenas nas madrugadas em que Antônio recebia determinados visitantes pela porta dos fundos, sempre depois das 10 da noite. Os visitantes chegavam em silêncio, subiam a ladeira a pé ou em cavalos que eram amarrados no quintal lateral, e entravam pela cozinha, orientados por Constança, que os conduzia até a sala de visitas. As reuniões duravam entre 1 e 2 horas. Quando os homens iam embora, Constança descia até a despensa com uma chave comprida que retirava de dentro de um armário trancado no corredor do térreo. Amélia ouvia o rangido de uma porta pesada, passos abafados, e minutos depois o som do sino começava. Em suas anotações, Amélia registrou 3 nomes que se repetiam: o engenheiro da prefeitura, um homem de bigodes grisalhos, identificado como Saturnino Rocha,
o antigo tesoureiro da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, um sujeito magro e curvado chamado Olavo de Souza, e o proprietário de 2 minas desativadas nos arredores de Ouro Preto, um comerciante conhecido como Felisberto Cardoso. Os 3 visitavam a casa de Antônio em noites alternadas, quase sempre às terças-feiras e quintas-feiras, e suas chegadas precediam invariavelmente o toque do sino. Na manhã seguinte a cada reunião, Constança acendia o fogão da cozinha antes do amanhecer, queimava papéis na boca da fornalha e espalhava cinzas entre as brasas de lenha. Amélia percebeu o padrão quando começou a se levantar antes do horário habitual, às 4:30 da madrugada, e encontrou o fogão ainda morno, com restos de papel carbonizado entre os tições apagados. Numa dessas manhãs, remexendo as cinzas com um atiçador, encontrou um fragmento de documento que o fogo não havia consumido completamente. Era uma tira de papel amarelado, com bordas queimadas, onde se podia ler claramente o nome de sua mãe, Margarida Ferreira. Abaixo do nome, um número 11 manuscrito e uma data parcialmente destruída que terminava em 8. O fragmento mudou tudo. Amélia não podia mais atribuir o som do sino a um esgotamento nervoso, como insistia Constança, nem a uma coincidência sem significado. Havia uma conexão entre o sino, as reuniões noturnas, os papéis queimados e o nome de sua mãe, falecida havia 12 anos, que jamais tivera qualquer relação conhecida com a cidade de Ouro Preto, com a igreja demolida ou com a família Alvarenga. Ou, pelo menos, era o que Amélia acreditava até aquele momento. Ela escondeu o fragmento dentro de uma meia de lã, no fundo de uma pequena arca de madeira que guardava debaixo da cama. Passou os dias seguintes em estado de alerta constante, observando os movimentos de Constança, os horários de Antônio, as idas e vindas dos empregados. Percebeu que a chave comprida que a patroa retirava do armário trancado abria uma porta no fundo da despensa, atrás de uma fileira de prateleiras abarrotadas de latas de banha, sacos de feijão e vidros de conserva. A porta dava acesso a uma escada de pedra que descia para o porão da residência, um espaço que Amélia jamais visitara em 4 anos de serviço e que os empregados mais antigos mencionavam apenas em voz baixa. A casa dos Alvarenga era antiga o suficiente para guardar os vestígios de sucessivas camadas de ocupação. Paredes de pau a pique sobre alicerces de pedra, assoalhos de madeira sobre vigas de peroba, porões úmidos que se conectavam a antigas galerias de drenagem. Nos dias de chuva forte, a água escorria por baixo da despensa e seguia para um duto que desaguava na encosta, algumas dezenas de metros abaixo. Amélia compreendeu que o som do sino não vinha do terreno da igreja demolida, mas de algum ponto abaixo do porão, conduzido pelo duto de drenagem e amplificado pelas paredes de pedra da casa. Foi nesse ponto que Amélia decidiu procurar ajuda fora da residência. Não podia recorrer à polícia local, formada por poucos homens que conheciam Antônio de Alvarenga e o tratavam com deferência. Não podia conversar com os vizinhos que evitavam envolver-se em questões da família do tabelião. Restava-lhe, como última alternativa, alguém que soubesse ler documentos antigos e que não dependesse diretamente das relações de poder que estruturavam a cidade. Raul Mendonça tinha 38 anos, usava óculos de aro fino, mantinha os cabelos castanhos permanentemente manchados de tinta de impressão e trabalhava havia 15 anos como tipógrafo para o jornal A Folha de Ouro Preto, um periódico de circulação modesta que funcionava no térreo de um sobrado na rua direita. Nas horas vagas, Raul frequentava o arquivo municipal, onde ajudava a catalogar documentos antigos em troca de acesso irrestrito aos papéis armazenados. Conhecia os fundos do arquivo melhor do que a maioria dos funcionários públicos, sabia onde estavam guardados os registros de irmandades religiosas extintas, os inventários de propriedades, as certidões de compra e venda, as correspondências oficiais entre a prefeitura
e a diocese. Era solteiro, morava sozinho em um quarto alugado na Rua do Ouvidor e passava as noites lendo sob a luz de um lampião de querosene. Amélia chegou à oficina do jornal numa tarde de abril, depois de pedir autorização a Constança para ir à farmácia comprar emplastro de mostarda para uma dor nas costas. Encontrou Raul inclinado sobre uma bandeja de tipos móveis, os dedos enegrecidos, os óculos embaçados pelo vapor das máquinas. Descreveu o sino, as reuniões noturnas, as cinzas no fogão e, por fim, estendeu-lhe o fragmento de papel com o nome de Margarida Ferreira. Raul examinou o papel contra a luz, ajustou os óculos e fez duas perguntas. Há quanto tempo Amélia trabalhava na casa dos Alvarenga e se ela sabia o que sua mãe fazia em Ouro Preto antes de se mudar para Bento Rodrigues. Amélia respondeu que a mãe nunca mencionara Ouro Preto. Margarida Ferreira falava pouco sobre o passado. Dizia apenas que havia trabalhado como lavadeira em várias cidades da região, que o pai de Amélia morrera antes de a menina nascer e que não mantinha contato com parentes. A casa onde morreram, em Bento Rodrigues, era alugada. Após a morte de Margarida, Amélia não encontrara documentos importantes entre seus pertences. Apenas algumas cartas ilegíveis, uma fotografia desbotada e um rosário de contas de madeira. Raul guardou o fragmento no bolso do avental e prometeu investigar. Pediu a Amélia que continuasse registrando as datas e os visitantes e que evitasse qualquer confronto com os patrões. Combinaram de se encontrar dali a 2 semanas na banca de frutas do mercado municipal, um local movimentado onde uma conversa rápida não despertaria suspeitas. Nos dias seguintes, Amélia cumpriu a rotina doméstica com a mesma eficiência de sempre, mas manteve os sentidos aguçados. Percebeu detalhes que antes lhe escapavam. O fato de Constança nunca permitir que ninguém, além dela própria, descesse ao porão. O cheiro de terra úmida que impregnava as roupas da patroa depois das descidas noturnas. A cerração densa que se formava sobre o terreno da igreja, demolida nas noites em que o sino tocava. O comportamento evasivo do jardineiro quando questionado sobre o porão. A existência de um quarto trancado no segundo pavimento, cuja janela dava para os fundos da casa, de onde às vezes se via uma luz bruxuleante nas madrugadas de reunião. Cada detalhe somava-se aos anteriores, compondo a imagem de uma casa que ocultava algo muito maior do que um sino esquecido. No encontro seguinte, Raul chegou ao mercado com um maço de papéis dobrados dentro de uma pasta de couro surrada. Sentaram-se num banco de pedra sob a marquise lateral, afastados dos vendedores, e o tipógrafo relatou o que descobrira nos arquivos. A documentação sobre a demolição da igreja de Nossa Senhora da Boa Morte era, na melhor das hipóteses, contraditória. O relatório oficial, assinado por um engenheiro chamado Saturnino Rocha, em agosto de 1898, descrevia a torre da igreja como estruturalmente comprometida, com rachaduras profundas que se estendiam da base ao campanário. Recomendava a demolição imediata e a remoção de todos os bens da Irmandade para evitar riscos à população. Entretanto, Raul encontrara nos arquivos municipais um laudo de vistoria anterior, datado de maio do mesmo ano, apenas 3 meses antes do relatório de Saturnino. O laudo, assinado por outro engenheiro, um homem chamado Hermenegildo Pires, descrevia o estado da igreja como estável. Mencionava pequenas fissuras na argamassa da torre, mas concluía que a estrutura era segura e que não havia risco de desabamento. A discrepância entre os 2 documentos era flagrante, mas ninguém questionara a demolição na época. A prefeitura aprovara o relatório de Saturnino Rocha em setembro de 1898, e a igreja foi demolida ao longo das semanas seguintes. O segundo achado de Raul era ainda mais intrigante. Não existia, em nenhum arquivo municipal, registro da venda do sino da igreja.
Havia recibos de venda de imagens sacras, castiçais, bancos de madeira, paramentos litúrgicos e até das telhas do telhado, todos vendidos a compradores diversos entre outubro e novembro de 1898. Mas o sino, descrito em inventários anteriores como uma peça de bronze fundido com aproximadamente 60 quilos, simplesmente desaparecia da documentação. Em seu lugar, constava uma declaração assinada exclusivamente por Antônio de Alvarenga, que na época exercia o cargo de escrivão responsável pelos bens da Irmandade. A declaração afirmava que o sino fora retirado, fundido e vendido como sucata a um comprador de Barbacena, cujo nome não era mencionado. Nenhuma testemunha assinava o documento. Nenhum valor de venda era especificado. O terceiro achado foi o que fez Amélia prender a respiração. Raul encontrara, em um livro de atas da Irmandade, o nome de Margarida Ferreira entre os contribuintes. O registro, datado de 1892, mostrava que Margarida havia pago, em parcelas trimestrais, a quantia de 120 mil réis pela compra de uma pequena casa na Rua do Pilar, a poucos metros da igreja. O mesmo imóvel que, após a demolição, fora incorporado ao terreno da residência dos Alvarenga. O recibo de quitação, porém, havia sido extraviado. No lugar onde deveria constar a certidão definitiva da compra, restava apenas uma página arrancada do livro de registros, com as bordas do papel ainda visíveis entre a costura do volume. Amélia compreendeu, com um choque silencioso, que passara os últimos 4 anos servindo aos homens que haviam roubado a casa de sua mãe. Raul encontrou outros nomes no mesmo livro. Dezenas de trabalhadores adultos, libertos, pequenos comerciantes e lavadeiras que, como Margarida, haviam depositado suas economias na Irmandade para adquirir terrenos e casas. O sistema funcionava como uma cooperativa rudimentar. Os associados contribuíam com quantias mensais. A Irmandade comprava os imóveis em nome da instituição e, ao final do pagamento, transferia a propriedade para o associado. Após a demolição da igreja, muitos desses registros desapareceram. Os imóveis foram declarados sem dono e transferidos por valores simbólicos para famílias ligadas ao tabelião Antônio de Alvarenga. O mecanismo era engenhoso em sua simplicidade. A igreja funcionava como depositária dos documentos e da confiança dos associados. Demolida a igreja e dispersos os arquivos, a prova dos pagamentos desaparecia junto com os escombros. Mas havia algo mais. Algo que explicava as reuniões noturnas e os 11 toques do sino. Raul descobrira em um caderno de anotações de um antigo fiscal municipal já falecido referências a túneis existentes sob o terreno da igreja. Eram antigas galerias de drenagem do período colonial, adaptadas durante o ciclo do ouro para escoar a água das minas e evitar alagamentos. Algumas dessas galerias passavam sob a Rua do Pilar e se estendiam até a encosta. Outras convergiam para uma câmara subterrânea, situada exatamente sob o adro da igreja demolida. O fiscal mencionava em sua anotação que a câmara era usada pela Irmandade como depósito de documentos e objetos litúrgicos desde meados do século XIX. A peça final do quebra-cabeça encaixou-se quando Amélia mencionou o som do sino e sua localização exata, abaixo da despensa. Raul perguntou se o duto de drenagem da casa se conectava ao porão. Amélia respondeu que sim, que ouvira o som subir por uma abertura no piso da despensa. O tipógrafo fez a correlação imediatamente. Se o sino estava sendo ouvido através do duto e o duto passava sob a casa e sob o terreno da igreja, então o sino ainda existia. Não havia sido fundido nem vendido. Estava em algum lugar nos túneis subterrâneos, sendo tocado de forma coordenada para sinalizar algo. Os 11 toques eram um código. Decidiram investigar juntos. Na madrugada de uma quinta-feira de maio,
Depois que Constança desceu ao porão com sua chave comprida e os visitantes chegaram pela porta dos fundos, Amélia e Raul se encontraram no quintal lateral da residência. Amélia saíra pelo quarto dos fundos, deixando a cama arrumada para simular que dormia. Raul pulou o muro baixo de pedra que separava o terreno da igreja demolida da rua. Levaram uma lanterna de querosene, uma pequena picareta e um caderno para anotações. O som do sino começou pontualmente às 2h23 e eles o seguiram. Não foi difícil localizar a origem. O duto de drenagem passava sob as ruínas do muro lateral da igreja e descia na direção do porão da casa. Havia uma grade de ferro enferrujada que protegia a entrada do duto, mas os parafusos estavam frouxos, como se alguém a removesse com frequência. Amélia e Raul desceram pela abertura agachados e percorreram o túnel por aproximadamente 30 metros até chegar ao porão da residência. Ali, entre vigas de peroba cobertas de teias de aranha e pilhas de caixotes apodrecidos, encontraram uma parede de alvenaria mais recente, coberta por prateleiras de madeira carregadas de latas velhas de banha e vidros de conserva vazios. Atrás da parede falsa, uma porta baixa de madeira conduzia a uma passagem estreita. A passagem descia em uma rampa inclinada, escavada diretamente na rocha, com paredes úmidas cobertas de musgo e um cheiro penetrante de terra e ferrugem. Raul ia à frente com a lanterna, Amélia o seguia, com o caderno apertado contra o peito. O corredor se bifurcava em 2 pontos. Um ramo seguia na direção da encosta e provavelmente desembocava em alguma saída oculta entre a vegetação. O outro subia ligeiramente e terminava sob os alicerces da igreja demolida. Ali, numa pequena galeria de aproximadamente 2 metros de altura por 3 de largura, encontraram o sino. Não era um sino grande, mas uma sineta de ferro batido, de aproximadamente 30 centímetros de altura, presa a uma viga de madeira por uma corrente enferrujada. Da base da sineta, uma corda de sisal estendia-se por um orifício na parede de pedra e desaparecia em um corredor lateral. Alguém, do outro lado, puxava a corda 11 vezes, com intervalos de 8 segundos. Amélie tocou a sineta com a ponta dos dedos e sentiu o metal ainda vibrar, morno da última badalada. Raul iluminou o corredor lateral e descobriu que ele conduzia a uma câmara maior, uma espécie de sala subterrânea escavada na rocha, com aproximadamente 15 metros quadrados e teto sustentado por colunas de madeira. Dentro da câmara, encontraram caixas de madeira empilhadas, algumas cobertas por panos encerados, outras entreabertas, deixando ver pilhas de papéis amarelados. Havia livros de capa de couro, pastas de papelão, rolos de pergaminho amarrados com barbante e dezenas de envelopes lacrados com selos de cera ostentando o brasão da Irmandade. Amélia e Raul passaram o restante da madrugada examinando os documentos. Eram registros, contratos, escrituras, listas de contribuições e livros de atas da antiga Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte. Os papéis cobriam um período de aproximadamente 40 anos, de 1860 a 1898, e mostravam com precisão cada transação realizada pela instituição. Os documentos que desapareceram dos arquivos oficiais estavam ali, intactos, preservados na escuridão do subsolo como um arquivo secreto. E os documentos contavam uma história que diferia radicalmente da versão sustentada pela prefeitura e pela família Alvarenga. Os registros mostravam que a Irmandade administrava um patrimônio considerável: 47 casas, 23 terrenos, 3 armazéns e 6 pequenas oficinas, espalhados por Ouro Preto e arredores. Desses, 39 imóveis haviam sido adquiridos por contribuintes como Margarida Ferreira, que pagavam em parcelas ao longo de anos. Após a demolição da igreja,
Antônio de Alvarenga, na condição de escrivão responsável pelos bens da Irmandade, deveria ter transferido a propriedade dos imóveis para os contribuintes que haviam quitado suas dívidas. Em vez disso, declarou os bens como abandonados ou de titularidade desconhecida e os transferiu, por meio de procurações e escrituras assinadas por ele próprio, para membros de sua família e para os visitantes noturnos. Saturnino Rocha, o engenheiro, Olavo de Souza, o antigo tesoureiro, e Felisberto Cardoso, o dono das minas. O mecanismo de fraude era documentado nos próprios livros de contabilidade da Irmandade. Cada vez que um contribuinte quitava sua dívida e solicitava a transferência do imóvel, Antônio registrava uma suposta quebra de contrato, uma inadimplência ou um extravio de documentação que impedia a conclusão da transação. Em seguida, emitia uma nova escritura transferindo o imóvel para um comprador fictício, que dias depois o revendia por valor simbólico para um dos membros do grupo. O dinheiro real, pago pelos contribuintes, desaparecia nos registros. A demolição da igreja, em 1898, eliminou o último obstáculo. Sem o prédio físico da Irmandade, os associados perderam o ponto de referência onde poderiam reclamar seus direitos. O nome de Margarida Ferreira aparecia no livro de pagamentos da Irmandade, no registro de número 112. Ela efetuara 36 parcelas trimestrais entre 1892 e 1894, totalizando 120 mil réis, o valor integral da casa na Rua do Pilar. Ao lado do nome, uma anotação posterior, com a letra inclinada e precisa que Amélia reconheceu como de Antônio de Alvarenga. Recibo extraviado. Propriedade revertida ao patrimônio da Irmandade em 12 de setembro de 1898. A data coincidia com o mês em que a demolição da igreja foi aprovada. Amélia sentou-se sobre uma das caixas de madeira, as mãos trêmulas sobre o colo, e permaneceu em silêncio por vários minutos. Raul continuou examinando os papéis, anotando nomes, datas, valores e descrições de imóveis. O plano de Antônio de Alvarenga e seus cúmplices tornava-se cada vez mais claro. A igreja não fora demolida por risco de desabamento. Fora demolida para eliminar o centro físico onde os associados podiam se reunir, reivindicar seus direitos e confrontar o escrivão. O laudo de Saturnino Rocha, o engenheiro, era fraudulento. O relatório de Hermenegildo Pires, que atestava a estabilidade da torre, havia sido suprimido. A declaração sobre a venda do sino era falsa. O sino permanecera no subsolo, adaptado como sinal sonoro, para coordenar as reuniões do grupo e a destruição gradual dos documentos que ainda pudessem comprometê-los. Porque era exatamente isso que acontecia nas reuniões noturnas. Os 11 toques do sino indicavam que a entrada do túnel estava livre, que o porão estava acessível e que o grupo podia descer para a câmara subterrânea. Ali, decidiam quais documentos queimar, quais registros alterar, quais testemunhas silenciar. As cinzas que Amélia encontrava no fogão da cozinha eram os restos dessas destruições. Cada vez que um antigo associado da Irmandade ou um herdeiro começava a fazer perguntas, os homens se reuniam, localizavam os documentos relacionados ao caso e os eliminavam. O fragmento que Amélia salvara, com o nome de sua mãe, era um acidente. O fogo não consumira completamente a página que Antônio arrancara do livro de pagamentos. Amélia compreendeu que vivera 4 anos dentro de uma casa erguida sobre o patrimônio de sua própria mãe, servindo o chá aos homens que haviam roubado a casa onde Margarida pretendia envelhecer. Raul propôs um plano. Copiariam o máximo possível de documentos, montariam um dossiê e levariam o caso ao jornal. Não ao A Folha de Ouro Preto,
cujo proprietário mantinha relações cordiais com Antônio de Alvarenga, mas a um periódico de maior alcance, talvez de Belo Horizonte ou do Rio de Janeiro. Enquanto isso, manteriam o sigilo absoluto sobre a descoberta. Qualquer movimento precipitado alertaria o grupo e provocaria a destruição dos papéis restantes. Durante as semanas seguintes, Amélia e Raul trabalharam em silêncio. Ele copiava os documentos à mão, nas horas vagas da oficina, usando papel de baixa qualidade e tinta diluída para economizar. Ela continuava registrando as reuniões noturnas, os nomes dos visitantes, as noites em que o sino tocava. O caderno de Amélia transformou-se em um inventário paralelo. Datas, horários, participantes, fragmentos de conversas ouvidas através do assoalho, observações sobre os documentos queimados. Cada anotação corroborava as informações contidas nos livros da Irmandade. No mês de julho, Raul terminou de copiar os registros mais importantes e preparou uma denúncia minuciosa. O texto descrevia a fraude, citava os documentos, nomeava os envolvidos e anexava transcrições dos livros de pagamento da Irmandade. Enviou o material para um jornal de Belo Horizonte, o Diário de Minas, e aguardou resposta. 2 semanas depois, recebeu uma carta do editor. A publicação da matéria havia sido suspensa. O editor não explicava os motivos, limitando-se a informar que o assunto não seria levado adiante. O que aconteceu depois foi rápido e silencioso. 3 dias após a carta do editor, Antônio de Alvarenga visitou pessoalmente a oficina do A Folha de Ouro Preto. Conversou a portas fechadas com o proprietário do jornal durante 40 minutos. No dia seguinte, Raul Mendonça foi demitido. O proprietário alegou que o tipógrafo vinha negligenciando suas funções, mas ninguém na oficina acreditou na justificativa. Raul recebeu o pagamento de 15 dias e uma carta de recomendação vaga, que não mencionava suas qualificações nem os motivos da dispensa. Antes de deixar Ouro Preto, Raul encontrou-se com Amélia uma última vez, na mesma banca de frutas do mercado municipal. Estava pálido, tenso e falava em voz baixa, como se temesse ser ouvido pelas paredes. Disse que Antônio de Alvarenga sabia o nome dele, sabia onde morava e sabia que alguém andara vasculhando os arquivos municipais. Recomendou que Amélia tomasse cuidado extremo e que, se possível, deixasse a casa dos Alvarenga antes que a situação piorasse. Entregou-lhe uma cópia dos documentos e uma lista com os nomes e endereços dos contribuintes lesados, caso ela decidisse procurar ajuda em outra cidade. Depois, apertou-lhe a mão, virou as costas e desapareceu entre as barracas do mercado. Ninguém em Ouro Preto soube informar seu paradeiro nos dias seguintes. Alguns disseram que ele fora para o Rio de Janeiro. Outros que embarcara num trem para São Paulo. A verdade é que Raul Mendonça nunca mais foi visto na cidade. Sozinha e sem aliados, Amélia decidiu agir por conta própria. Arrumou coragem para levar os documentos a um magistrado da comarca, um juiz substituto chamado Alfredo Nogueira, que atendia no fórum da cidade. Marcou uma audiência, preparou uma exposição sucinta dos fatos e apresentou as cópias dos registros da Irmandade. O magistrado ouviu em silêncio, examinou os papéis com expressão indecifrável e pediu que Amélia voltasse no dia seguinte para uma resposta. A resposta veio, mas não na forma que Amélia esperava. Na manhã seguinte, antes que ela pudesse sair de casa para o fórum, 2 soldados da Guarda Municipal apresentaram-se na porta dos fundos da residência dos Alvarenga. Constança os recebeu, ouviu a acusação e confirmou os fatos com uma naturalidade ensaiada. Amélia Ferreira, a criada, havia roubado papéis particulares da casa onde trabalhava. Os documentos encontrados em seu poder eram provas materiais do furto,
Constança declarou ainda que a criada vinha apresentando sinais de perturbação mental havia meses, que inventava histórias sobre sinos inexistentes, que acusava os patrões sem provas e que na noite anterior fora vista remexendo gavetas trancadas no escritório de Antônio. A acusação era falsa, mas suficiente. O magistrado Alfredo Nogueira recebeu a queixa de Constança e arquivou a denúncia de Amélia. Declarou que o caso não apresentava fundamento jurídico e que a criada deveria responder pelo furto de documentos. No entanto, por consideração à idade de Antônio de Alvarenga e para evitar escândalos públicos, os Alvarenga optaram por não processar judicialmente a criada, limitando-se a expulsá-la da residência. Amélia teve menos de 2 horas para recolher seus pertences. Enfiou suas roupas em um saco de estopa, escondeu as cópias dos registros costuradas no forro de sua saia de baixo, pegou o fragmento com o nome da mãe e deixou a casa da Rua do Pilar pela Porta dos Fundos, a mesma por onde entravam os visitantes noturnos. Constança observou-a da janela da cozinha, as mãos cruzadas sobre o avental, o molho de chaves pendendo da cintura. Nenhuma palavra foi trocada entre as duas mulheres. O portão rangeu, fechou-se com um golpe seco e Amélia Ferreira desapareceu ladeira abaixo. Mudou-se para Mariana nos dias seguintes. Conseguiu abrigo na casa de uma lavadeira conhecida, uma mulher chamada Joana dos Prazeres, que vivia numa rua estreita perto da estação ferroviária. Durante os primeiros meses, Amélia pouco falava. Passava os dias lavando roupas no tanque do quintal e as noites escrevendo cartas. Escreveu para jornais de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Escreveu para cartórios, arquivos públicos e associações de advogados. Escreveu para autoridades estaduais, deputados e secretários de governo. As cartas seguiam o mesmo padrão. Uma exposição detalhada dos fatos, a descrição dos documentos encontrados na câmara subterrânea, a lista dos contribuintes lesados, a denúncia contra Antônio de Alvarenga e seus cúmplices. Anexava cópias manuscritas dos registros da Irmandade, com os nomes, datas e valores transcritos cuidadosamente. Nenhuma carta recebeu resposta oficial. Amélia continuou escrevendo por mais de 3 décadas, sem nunca obter resultado. As cartas se acumularam em gavetas de repartições públicas, foram extraviadas, arquivadas ou simplesmente ignoradas. Enquanto isso, em Ouro Preto, Antônio de Alvarenga envelheceu com respeitabilidade. Morreu em 1923, aos 84 anos, cercado pela consideração da sociedade local. Seu necrológio, publicado no A Folha de Ouro Preto, descrevia-o como um cidadão exemplar, um tabelião honrado e um benfeitor discreto da comunidade. Saturnino Rocha, o engenheiro, aposentou-se da prefeitura e mudou-se para Barbacena, onde faleceu em 1931. Olavo de Souza, o tesoureiro, morreu em 1918, em um acidente de carroça na estrada para Congonhas. Felisberto Cardoso, o dono das minas, vendeu suas propriedades e desapareceu da região na década de 20. Nenhum deles respondeu legalmente pelas fraudes. Seus herdeiros venderam os imóveis obtidos por meio das escrituras adulteradas, transferindo as propriedades para terceiros de boa-fé, que nada sabiam sobre a origem ilegítima dos títulos. Constança de Alvarenga sobreviveu ao irmão por 6 anos. Morreu em 1929, na mesma casa da Rua do Pilar, assistida por 2 criadas jovens que a encontraram caída na escada do porão, com uma chave comprida na mão direita. A chave, segundo consta em um breve registro policial da época, abria uma porta no fundo da despensa que dava acesso a um porão antigo.
Nada mais foi investigado. O corpo foi velado na sala de visitas, sob as mesmas cortinas de veludo cor de vinho, e enterrado no cemitério municipal. A casa permaneceu fechada por 3 anos e depois foi vendida a um comerciante de Mariana, que a demoliu parcialmente para construir um armazém. E assim, a história poderia ter terminado. Soterrada sob décadas de silêncio e arquivos empoeirados, não fosse um envelope sem identificação encontrado entre os papéis de uma antiga tipografia em 1962. O envelope estava no fundo de uma gaveta de um arquivo de aço no porão do prédio onde funcionara a Folha de Ouro Preto até 1947. O prédio fora adquirido pela prefeitura e transformado em depósito de documentos administrativos. Um funcionário encarregado de organizar os arquivos, um jovem chamado Edgar Pimentel, encontrou o envelope ao remover uma pilha de jornais velhos. Dentro, havia um conjunto de papéis amarelados, escritos com letra miúda e irregular. Eram as anotações de Amélia Ferreira, as datas e horários em que o sino tocava, os nomes dos visitantes noturnos, as observações sobre as reuniões no porão, as cópias dos registros da Irmandade e uma lista das noites em que os documentos eram queimados no fogão da cozinha. O envelope também continha uma carta de Raul Mendonça, datada de julho de 1906, endereçada a um jornal de Belo Horizonte e nunca enviada. Na carta, Raul descrevia a descoberta da câmara subterrânea, relatava a fraude, citava nominalmente os envolvidos e pedia que o jornal enviasse um repórter a Ouro Preto para apurar os fatos. A carta terminava com uma frase que Raul sublinhara 2 vezes. Os documentos estão intactos sob as ruínas, o sino ainda toca. Edgar Pimentel entregou o envelope a um historiador da Universidade Federal de Minas Gerais, que na época conduzia uma pesquisa sobre irmandades religiosas extintas. O historiador, intrigado, solicitou acesso aos arquivos municipais de Ouro Preto e localizou os documentos complementares. O laudo de Hermenegildo Pires, que atestava a estabilidade da igreja 3 meses antes da demolição. O relatório fraudulento de Saturnino Rocha, a declaração de Antônio de Alvarenga sobre a suposta venda do sino, e os livros de pagamento da Irmandade com os nomes dos contribuintes e os registros de transferências fraudulentas. A pesquisa confirmou integralmente as anotações de Amélia, mas houve um detalhe adicional que chamou a atenção do historiador. Nos livros de despesas da Prefeitura de Ouro Preto, a partir de 1898 e por mais 14 anos consecutivos, constavam pagamentos mensais a um funcionário identificado apenas como encarregado da manutenção noturna do sino e das galerias da Boa Morte. O valor era modesto, mas os pagamentos eram regulares e cessaram apenas em 1912. A identidade desse funcionário jamais foi revelada. Os registros de pagamento não incluíam seu nome completo, apenas suas iniciais, PMS. Nenhum documento municipal explicava a natureza exata desses serviços de manutenção noturna. Nenhum relatório descrevia o estado das galerias ou do sino. A rubrica existia como uma anomalia burocrática, uma linha repetida em 14 livros contábeis, sem justificativa aparente e sem fiscalização. O historiador tentou localizar as galerias mencionadas nos registros. Em 1964, obteve autorização para escavar o terreno da antiga igreja, mas as obras foram suspensas após 2 semanas, por falta de recursos e por discordâncias entre a prefeitura e a universidade. O projeto foi arquivado e nunca retomado. As galerias subterrâneas permaneceram inexploradas. Amélia Ferreira morreu em Mariana, em 1941, aos 67 anos. Viveu seus últimos anos em uma pensão modesta, sustentando-se com trabalhos esporádicos de costura e lavagem de roupas. Nunca se casou,
nunca teve filhos. Guardou até o fim as cópias dos registros costuradas no forro de sua saia, que depois foram transferidas para uma pasta de papelão e entregues a um padre da paróquia local, com a recomendação de que fossem enviadas a alguma autoridade competente. O padre guardou a pasta em um armário da sacristia, onde permaneceu esquecida até sua morte em 1957. Um seminarista que organizava os pertences do falecido encontrou a pasta e a enviou por correio para o arquivo da Diocese de Mariana, onde foi catalogada como documentos não identificados sobre a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte e arquivada em uma caixa de papelão junto a outros papéis de origem desconhecida. Ninguém jamais respondeu oficialmente às cartas de Amélia. Ninguém foi responsabilizado criminalmente pelas fraudes. Ninguém devolveu aos herdeiros dos contribuintes as propriedades roubadas. A casa da Rua do Pilar foi demolida em 1943. O terreno da antiga igreja permaneceu vazio por décadas, coberto de mato e entulho, até ser transformado em um estacionamento para veículos de turistas na década de 1970. As galerias subterrâneas foram seladas com concreto durante obras de drenagem em 1982. O sino nunca foi encontrado. Os documentos da tipografia, incluindo o envelope de Amélia e as anotações de Raul Mendonça, foram microfilmados em 1965 e armazenados em um arquivo da Universidade Federal de Minas Gerais, onde permanecem até hoje, disponíveis para consulta acadêmica, raramente solicitados. O dossiê completo ocupa 3 gavetas de um arquivo de aço na sala de documentos históricos do campus de Belo Horizonte. Nas poucas ocasiões em que pesquisadores o consultaram, registraram a mesma impressão, a de que a história documentada naqueles papéis não encontrara um desfecho, faltava uma peça. Algo que explicasse o que aconteceu nas madrugadas da Rua do Pilar e por que, durante 14 anos, a Prefeitura de Ouro Preto pagou um funcionário para fazer a manutenção de um sino que oficialmente havia sido fundido e vendido como sucata em 1898. A última anotação de Amélia Ferreira, escrita à margem de uma das folhas de registro, dizia apenas: "Ninguém sabe o que existe debaixo desta cidade, e quem sabe finge que não sabe." Abaixo da frase, ela desenhou com a mesma tinta e a mesma letra miúda um pequeno sino, e abaixo do sino, a palavra Margarida.